Então, gente, quando se fala, novamente cai esse assunto sobre estudar Torá. Estudar Torá, para que serve? Serve apenas para demonstrar conhecimento? De maneira alguma. A Torá do Eterno, nesse sentido, ela é para crescimento da tua vida, mas nada é para guardar para si mesmo, entendeu? Então, tchau. Qual é o ponto principal? Qual é o ponto principal neste sentido? A vida social, ela cobra do homem, ela cobra das pessoas que você seja o melhor em tudo. É errado ser o melhor em tudo? Não. Mas quando você conhece alguém que nem é o melhor em tudo, mas ele se acha o melhor em tudo, é gostoso ficar perto dessa pessoa? Imagina um chefe que se acha o melhor de todos. A equipe dele será boa? Ele pode ter uma equipe boa, mas ele não vai saber comandar, porque ele estará sempre semeando. É bem aquele chefe, quando a equipe trabalha bem, aí ele recebe todos os louros para si. Aí não foi a equipe, aí foi ele. Mas quando dá alguma coisa errada, aí ele fala que todos erraram, né? Ele não assume então sozinho. A vida da gente no nosso dia a dia, ela tem que ser espelhada na Torá. Agora, voltando para nós todos, a grande dificuldade nossa é que nós não tivemos ensino de Torá, não sabíamos o que era a Torá do Eterno, para que ela servia, porque todos nós nascemos longe, tá? Dá para lembrar aquele famoso texto de Paulo que fala que todos estão destituídos da glória de Deus. O que derrama a glória de Deus e revela essa glória é justamente o conhecimento de Torá. Sem Torá não tem esse conhecimento da glória de Deus. Outro texto que vocês acostumaram a gostar no passado, dizendo que a terra está cheia do conhecimento de Deus. A terra será cheia do conhecimento de Deus, estará transbordante quando chegar a época de Mashiach. Até lá, o movimento todo é da forma que você tem visto o mundo, usando a internet nos tempos atuais para poder divulgar a Torá. Diferente daquela questão do evangelismo. A igreja evangélica, católica, elas têm o costume de ir atrás das pessoas. O judeu, quem é da Torá, ele não faz isso, ele não vai atrás das pessoas, porque o movimento principal não é você promulgar, não é você divulgar a Torá. Em primeiro momento, a Torá, se ela é conhecida, ela tem que ser conhecida por você. Para o primeiro que deve se alimentar dela, tem que ser o indivíduo, tem que ser você, sem se preocupar com os outros. E essa linguagem sem se preocupar, ela não está no sentido de egoísmo, de não querer dividir. Ao contrário, a gente acabou de ler no texto que a Torá é para ser compartilhada. Mas eu estou falando que antes de você desejar ficar divulgando a Torá, o princípio do Eterno não é divulgação de Torá, é que você possa comer em primeiro lugar, trazendo essa Torá para dentro de você. Uma vez que ela está dentro de você, você começa a se reestruturar como pessoa neste mundo. E o que vai alterar a tua vida? Talvez por fora, no começo, nada, não vai alterar nada, porque a alteração, ela se faz de dentro para fora, tá? Aliás,
nenhum tipo de transformação ela começa de fora para dentro, é o contrário, é de dentro para fora. Porque quando começa de dentro para fora, é um processo lento, mas cada transformação, ela é estável, ela é perene, ela vai durar bastante. Aquilo que é rápido demais é muito fugaz. É igual dinheiro, veio fácil, vai fácil, do jeito que vem, vai. E o Eterno, Ele não chamou ninguém para voltar a Ele, para voltar e sair. Vai e sai, vai e sai. Isso não é honroso, isso não é honra sequer para a própria Torá do Eterno. Esse costume errado a gente copiou das pessoas que vivem no mundo sem conhecimento de Deus. A gente se acostumou em ora andar com Deus, ora andar sem Deus. A gente acostumou com a linguagem das nações, com a linguagem religiosa, de que todos estão em Deus. Se todos estão em Deus, todos deveriam fazer a vontade de Deus. Se todos estão em Deus, todos deveriam conhecer os mandamentos de Deus. Imagina só, eu olho para a dona Sebastiana e vamos supor que a mãe dela, vamos colocar nesse exemplo como uma posição, como se fosse Deus, tá? Então quer dizer, ela foi criada com a mãe dela, certo? Aí eu chego e falo, eu conheço a mãe dela. E o fato de eu falar que conheço a mãe dela vai fazer com que eu conheça toda a intimidade dela? Não tem como, entendeu? Portanto, é assim, as pessoas que estão de fora, elas falam que conhecem Deus. Como que elas dizem que conhecem Deus, mas não sabem nenhum princípio de Deus? Se for dizer, eles falam assim, as pessoas indistintamente, elas falam, conheço os 10 mandamentos. Já está bom, né? E se perguntar, e quais são os 10 mandamentos? Onde foram dados os 10 mandamentos? Já começa a complicar. Como aconteceu esse primeiro mandamento? O que eles significam? Entendeu? E é só isso, são só 10 dizeres. Aí você começa a perceber que mesmo essas pessoas, elas não sabem nada de Deus. Então, como que você é de alguém que você não sabe nada dele? Como que você vai amar alguém que você não sabe nada dele? E não vem com essa questão de falar assim, eu conheço Deus porque Deus me entende. Não é assim. Que todos que estão nessa terra e entram nessa terra pertencem a Deus, isso não resta dúvida. Mas você vai encontrar no meio religioso, a começar pelo evangélico, que diz em textos do Novo Testamento, já no primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz, segundo eles, que nem todos são filhos de Deus. Então, como que você vai trazer para perto de Deus aquele que não é filho dele? E se não é filho dele, é filho de quem? Entendeu? Aí começa a complicar cada vez mais. E estes que dizem que estão com Deus, mas apresentam as obras daqueles que são filhos de Deus, então fica claro também que nem aqueles que dizem ser de Deus não são de Deus. Isso vale para o judeu, vale para o católico, vale para todos os tipos de pessoas que se dizem religiosas. Não fique preocupado com religiosidade, fique preocupado em conhecer a Deus. Como que você vai conhecer a Deus? Comece hoje, no tempo atual. Qual é o melhor livro para a gente começar a aprender a Torá? O Pequeno Midrash, que é um livro indicado para crianças. E ali
a gente começa a crescer no conhecimento e entender o que é que Deus pensou para um povo que Ele escolheu. Uma vez que a gente começa a compreender esse caminhar, como é que Ele é misericordioso, aí você começa a pensar assim: de onde você veio, tá? Quando você era religiosamente falando, lá atrás, você começa a perceber, sempre foi ensinado, graça, definição muito simples de graça, que você aprendeu no passado, não cola dentro do judaísmo, que é favor imerecido. Esse tipo de coisa não cabe dentro do judaísmo, que é favor imerecido. Agora, dentro do judaísmo, você tem algo muito mais sério, que é comer o pão é só lembrar, você receber algo, comer um pão pelo qual você não trabalhou por ele, isto não lhe traz honra, é demérito, tá? Agora, Deus é gracioso? Com certeza. A graça dele já começa demonstrando a graça dele já com Adão. Adão, quando pecou, foi enviado a ele o anjo Raziel. Durante muito tempo você nunca ouviu falar deste anjo Raziel. O Raziel levou um livro e o ensinou as coisas. Esse livro foi passando, e aí ele foi aprendendo as coisas. Aprendeu a Cabalá? Com certeza, aprendeu Cabalá. Quando chega em Avraham, é atribuído a ele o escrito do Sefer Yetzirah. Então você vai conhecendo mistérios e mais mistérios. Mas aqui já começa a ter uma grande diferenciação. Os mistérios eram conhecidos por um lado, e eram por outro lado trabalhados por forças que o Eterno não queria que essas pessoas mexessem. Então veja só, as pessoas acham assim: se Deus quiser, isso vai dar certo. Esse pensamento simples dessa forma faz com que tudo que esteja na tua vida, então, tem que ser determinado por Deus. Onde é que está, portanto, a tua escolha? Aí tudo fica na conta de Deus. Agora, voltemos lá para essa questão. As pessoas começaram a trabalhar o conhecimento e começaram a entrar em contato com outros tipos de forças. Um exemplo, começam aqui, nesta terra, mas também tem o exemplo daqueles que estavam no mundo de cima, que são uma classe de anjos, e aqui você vai encontrar isso no capítulo 6 de Gênesis. Estes anjos questionavam a Deus, dizendo que os homens na terra nunca iriam fazer o que o Eterno esperava deles. E aí eles disseram: deixe com que nós desçamos e possamos trabalhar a Torá. O Eterno disse: se os homens não conseguirão, vocês também não irão conseguir. Aí eles pediram: deixe então que a gente tente. E o Eterno permitiu. Aqui está os anjos que caíram, capítulo 6 de Gênesis. Como foi que eles caíram? Já de cara, quando eles entraram neste mundo, eles viram as mulheres, que é chamado ali as filhas de Deus, ou na verdade as filhas dos homens, e entraram em contato com elas, caíram mais rápido que Adão. E a partir daí eles caíram, mas não perderam aquela condição que eles tinham. Agora aqui seria um começo de uma outra história, tá? Só estou dando esse exemplo só para saber que quem estava na terra caiu,
começou a mexer com coisas de que não tinha ciência, aparentemente não acontecia nada, mas eles começaram a se ligar com outras forças, que até os anjos que estavam acima, quando desceram, também caíram. Tá certo? Então, veja só, se Deus não impediu que estes anjos viessem à terra, por que Ele iria impedir que os homens da terra não tocassem coisas? Então aqui novamente volta, a Torá é algo que estava no céu, é um conhecimento em que o Eterno usou deste conhecimento para criar todo o mundo criado, todo o universo criado. Uma vez que tudo está criado, foi usado pela Torá. Uma vez que a Torá é entregue na terra muito tempo depois, então ela vai servir agora como um norte. A gente não usa essa história igual bússola, que vai te dar uma direção. Então a Torá é a que dá a direção, que aponta para Deus, que delimita a tua vontade. Ela mostra, olha, você é um ser volitivo, que pode agir pela tua vontade, mas você tem que aprender a educar a tua vontade. Você tem que saber o que você pode, o que você não pode. Tá? No Brasil, embora é uma bagunça toda, mas por mais que seja uma bagunça toda, pode-se fazer tudo. Você pega o exemplo do ex-presidente Lula. Demorou para ele ficar preso, se é que vai ficar preso, mas esse exemplo já vale. Por mais que ele manipulou leis, ele não está preso hoje, embora é uma prisão provisória, não está preso? Está preso. Ele conseguiu passar por cima da lei do país? Não conseguiu. Por enquanto não. Entendeu? Então, há leis que por mais bagunçado que esteja, você não vai conseguir passar por cima. Da mesma forma, o que eu estou dizendo é que a Torá são códigos que está delimitando o teu comportamento, aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. Se você aprende a conhecer esses direitos, então você vai aprender direitos e deveres. Direitos de reivindicar a bênção de Deus, mas deveres que para você receber a bênção de Deus, você também tem que fazer determinadas coisas. É aqui que vai emperrar tudo, porque as pessoas não querem fazer nada, elas só querem receber. E aí, abrir um monte de religião fica fácil, porque a religião, ela vai colocar um pouco de misticismo, vai colocar um pouco daquilo que as pessoas querem ouvir, e vai colocar um pouco do misticismo que vai deixar a pessoa encantada. É por isso que o povo adora pau, pedra, árvore, como tem os relatos dentro da própria Bíblia. Você pode falar assim, mas é ridículo se prostrar sobre uma árvore, para uma árvore, entendeu? Mas quando a pessoa acredita, ela está passada. Ela quer acreditar. Aqui volta novamente. Todos, portanto, são de Deus? Todos vieram de Deus. Todos estão vivendo em Deus? Não, nem todos. A grande maioria, não. Mas a Torá agora, nesses tempos atuais, usando a internet, por exemplo, é um acesso que fica estendido, que algo começa a bater dentro do coração do homem, aquela sede, e a pessoa começa a ter contato. Vou dar um exemplo. Uma pessoa entrou lá na minha página do Mercado Livre, viu determinados livros judaicos e então fez uma pergunta. Tenho visto bastante títulos aí, tal, vejo que você é assim, assado, lê determinados tipos de livros. Aí ele coloca, eu sou cristão, sou evangélico, mas tenho tido muita vontade em adquirir livros do judaísmo. Por onde eu começo? Então quem que foi ensinar esse homem? Ninguém. É o próprio Eterno que vai despertando dentro do coração. Um outro que é pastor, não posso falar o nome dele, que é um nome que eu acho que só ele tem esse nome, né?
Ele adquiriu 3, 4 livros um tempo atrás. É pastor. Ah, mas está misturando uma coisa com a outra. Desde que anda misturado, a gente não teve mistura durante tanto tempo e hoje não está se apartando. Então, é importante que ninguém fique colocando cabresto nos outros. Se o nosso foi tirado, graças a Deus, então não coloquemos peso, cabresto em ninguém. Deixe com que as pessoas andem livres para buscar o eterno. E aí ela vai começar do jeito que tiver para cada um. Você tem condições de aprender um pouco com o porquê avô, como nós estamos vendo? Já é algo que vai mexer com uma estrutura psíquica, inclusive sua. Muito bom, muito bom. Tem condições de você aprender pelo pequeno Midrash diz? Comece pelo pequeno Midrash. Comece a perceber como Deus ama a criatura dele, como ele ama os animais, como ele ama as pessoas, as oportunidades que ele gera para as pessoas. E assim vai desenvolvendo um amor. E nesse amor, em pouco tempo, você vai esquecer aquele amor que você dedicava àquela determinada pessoa, que você chamava de Deus, mas que nunca foi Deus, que no caso é o que você chamava de Yeshua, de Jesus, de Messias. Você vai começar a aprender que aquela divindade exercida em nome de um Messias, que até o que eles colocam, e foi ensinado para a gente na época, daquilo que seria o Messias, não é nem na definição, é Messias. Porque uma diferenciação básica é que o Messias deles vem para arrebatar uma igreja e deixar os judeus aqui. O Messias é um conceito que vem de dentro do judaísmo e que o judaísmo não precisa do Messias para existir como judaísmo e viver para Deus. É uma grande diferença aqui. Enquanto a igreja vai dizer que sem este Messias não tem como ter igreja, o judaísmo com Messias ou sem Messias não afeta em nada. Porque não é ele que conduz. Quem conduz é Deus. O Messias é um servo de Deus. E é uma coisa básica. É um homem natural. E olha, Deus é tão bom que ele estabeleceu que ele traria um Messias a cada geração, para que o mundo pudesse ter mérito. Agora a gente vem nesse texto e ouve que aquele que é educado pela Torá, que busca o ensinamento da Torá, ele não deve ficar todo cheio de si se ele consegue se tornar o erudito da Torá. Ao contrário, que ele não deve reivindicar para si nenhuma honra. E principalmente, ele não tem que aprender a Torá para poder querer sobressair sobre pessoas ou sobre coisas, ou receber honra ou receber mérito. É justamente o contrário. Você começa para receber a luz do eterno em tua vida, e quanto mais você conhecer, mais o eterno vai permitir que esse conhecimento seja compartilhado com as demais pessoas. Tá? E é isso que é importante. Estou lembrando a sua patroa, quando, agora eu não lembro o assunto, ela falou alguma coisinha, você pegou um conhecimentozinho e falou, mas o judaísmo diz assim. Para ela foi uma bênção, foi uma grande novidade, né? Então, é um pouquinho de Torá que você teve, compartilhou. É isso que é importante. Você tem um pouquinho, você pode compartilhar o pouquinho que você tem. Agora ficar guardando, eu tenho medo de abrir a boca e falar. Tem situação que a gente não vai falar mesmo. Não estava eu lá com aquele médico, que é pastor, abriu uma oportunidade, quando eu comecei a falar, ele já inverteu, levou tudo para o outro lado, do jeito que a gente sabe que é levado. Adianta dar sequência numa conversa dessa? Aborta. Sai com educação e cada um tem que ter o seu tempo.
Talvez a pessoa que você possa conhecer, seja um vizinho, um trabalhador, quem quer que seja, esse jamais vai aceitar. Vai ver daqui uma semana, um mês, a pessoa é outra, e quem sabe ela chegando, em 2 tempos ela passa na tua frente. Como é que vai ficar a tua cara? Aí é que tá. Vocês pensam o quê? Vocês acham que na hora que chegar gente aqui, às vezes em 6 meses, o que chegou vai estar na tua frente? Eu duvido que você não vai ficar decepcionado ou triste com você mesmo, ou até com Deus. Vai falar assim: poxa Deus, quem essa pessoa pensa que é? Eu estou aqui há 10 anos, ela chegou a 6 e está querendo ficar na minha frente. Ana, ela ganhou o direito, por conhecimento, por dedicação. Então a gente tem que valorizar o lugar que nós estamos. E isso vale para tudo. Isso vale em todos os lugares que a gente entra na nossa vida. Não tem a frase famosa que a pessoa só dá valor quando perde? Arruma um emprego, não sei o que, malha o emprego. Aí perdeu o emprego, fica na pior. Aí vem aquela outra frase: eu era feliz e não sabia. Reclama da escola, mas de repente sente saudade da escola. Reclama de quê? Reclama do país, mas quando vai para um outro país, vai lembrar da liberdade que o Brasil tinha, a liberdade de ir e vir. Por pior que aqui esteja, o terrorismo do país somos nós mesmos. Aqui não tem aquele terrorismo que a gente vê lá fora. Aqui ninguém explode nada, e tem hora que dá até raiva, né? Que a vontade que dá é que lá em Brasília alguém pudesse explodir aquilo lá, para que aqueles homens pudessem entender que, peraí, a gente não pode roubar tanto quanto está roubando. Mas nem assim. Cadê que você vê um homem aqui no país que coloca aquele cinturão de bomba e ele se explode no meio de um povo para matar a ele e aquela multidão que esteja com ele? Cadê que se faz isso? Não tem. Mas lá fora tem. Portanto, a gente começa a olhar essas coisas e começa a perceber que o que nós achamos que não temos hoje, amanhã você vai falar que o que você tinha era o suficiente para te fazer feliz. Aí é que tá. A gente, sabe por que nós não somos felizes no momento atual? Porque a gente não vive o momento atual. A gente está sempre preocupado com amanhã. Então, se eu tenho saúde hoje, já que eu tenho saúde, alguém aqui tem a mania sincera? Eu sei que tem gente que é assim, que quando acorda de manhã, ele olha para as coisas e de repente ele olha para a mão e ele fala: poxa Deus, obrigado, eu tenho dedos, eu tenho mão para pegar as coisas, eu não preciso pedir para ninguém colocar água na minha boca, eu posso pegar o copo. Mas como a grande maioria, se não a maioria esmagadora, todos têm mão, ninguém liga para a mão. Todo mundo tem pé, ninguém liga para o pé. Mas aquele que tem diabetes, que sabe que a diabetes afeta os dedinhos do pé, e já viu que muitos cortaram os dedinhos, aí eles começam a ficar espertos. Sabe que dá cegueira, aí começa a ficar esperto. Então todo mundo, cada um vive a sua vida do jeito que é, do jeito que dá. E ao invés da gente olhar para Deus, olhar para cima e olhar por tudo de bom que Ele está sempre fazendo, olha, eu fico encantado com uma coisa, que a questão quando fala, por que é que uma planta que cresce ali no chão é ensinado que há um comando de Deus para um anjo específico, e é ele
que toma conta desta planta, desse gramado, e fica dando ordem em nome de Deus, para que aquela planta cresça. Mas a gente passa de carro em cima do jardim, a gente passa de bicicleta, a gente faz questão de passar e chutar e arrebentar as flores. Se a gente tivesse a consciência de que há um comando de Deus que faz todas as coisas estarem perfeitas e crescendo, não iria precisar aquela plaquinha no gramado, não pise na grama. Porque a gente iria olhar essas coisas e iria compreender ao anjo do Eterno aqui que toma conta. Quando dá aquela ventania temporal, a gente tem a consciência, há um comando de Deus, há um anjo que toma conta dos ventos. Então a gente fala: Deus, dê a ordem para esse anjo que toma conta do vento não permitir que essa ventania leve o telhado da minha casa. Então tudo ao nosso redor, se a gente passa a ter essa consciência, você começa a viver no hoje, no aqui e agora. Aí você vai perceber que, por que não é feliz? Aí eu não tenho nada na minha vida que me faça ser feliz. Imagina se Deus ouvisse você e tirasse, não é tudo, porque se tirar tudo você morre, mas se tirar só 2, 3 coisas, você ia perceber. A oração que se faz quando acorda de manhã e vai no banheiro, e quando deixa o banheiro, é dito assim, falando de um jeito simples: Deus, eu sei que o meu corpo é formado com variados orifícios. Há orifícios que precisam estar abertos. Se algum deles se fechar, eu morro. Há orifícios que precisam estar fechados, mas se ele se abrir, eu morro. Então eu te agradeço, porque aquilo que está aberto é para a vida e aquilo que está fechado é para a vida. Esse equilíbrio é para a vida. Isso é uma oração que se faz quando você sai do banheiro e ali você entendeu. Imagina se aquele orifício ficasse fechado. É aquele mesmo, do número 2. Como que fica teu corpo? Vai chegar uma hora, e não deve demorar muito, que você tem que ser levado para o hospital para fazer a famosa lavagem, para tirar a força, aquilo que está dentro de você, que não saiu, era para ter saído, mas não saiu porque um orifício ficou fechado. Não ficou fechado. Gente, não precisa explicar muita coisa. A verdade é que tem coisas que tem que estar fechado e coisas que tem que estar aberto, e isso regula a vida no seu corpo. Então essa questão de fazer uma oração assim diariamente, eu ia falar regaço, irmãos, na verdade, Netilat Yadai, 3 lances de água na tua mão e na outra, e entender que o resquício de algo ruim que tenha te visitado à noite, ele simplesmente sai com essa limpeza da água, e isso coloca você próximo de Deus. Então é isso que é bonito. Vai tomar um café e vai falar a oração que você agradece a Deus por esse líquido que você está tomando. Então o dia inteiro ele aponta você para reconhecer que o Eterno está perto. Essa é a vida. Então quando fala que a vida é a Torá, a vida da Torá mostra para você qual é a nossa vida e o que é a nossa vida. Tá bom? Acho que eu posso parar por aqui, porque essas coisas ficam muito dentro de um comportamento filosófico, e na verdade a intenção não é filosofia. A questão é compreender que do jeito de cada um,
você pode ter a responsabilidade em se sentir feliz hoje. Entendeu? Eu vi uma determinada coisa uns dias atrás. Aí eu cheguei em casa, dei um beijo na Andy e falei assim: Andy, graças a Deus por você, porque você é diferente. Ela não entendeu nada, mas eu entendi. Aí é que tá. Então, quando você ouve alguma coisa, aí a gente passa a valorizar o que tem. Graças a Deus. A cada dia, a cada momento, você olha para o teu filho, como eu faço com o meu. O filho se acostuma com o pai e com a mãe se acostuma com o filho e com o pai. Chega uma hora que se não estiver junto, nenhum liga. Pode perceber, porque cai dentro do habitual. Mas quando a gente aprende alguma ligação que há, aí vem aquela famosa frase: a mãe nunca esquece de seus filhos. Isso é um arquétipo? Com certeza é. Tanto é que Deus usa no livro de Isaías a palavra: ainda que a mãe possa esquecer-se de seu filho, eu, o Eterno, não me esquecerei de ti. É isso. Agora, para acabar, a definição de solidão. Todo mundo acha: eu ando muito sozinho. A solidão é aquele, não é que anda sozinho, é aquele que não suporta a sua própria companhia. Isso é solidão. É a pior que tem. E por que a pessoa não suporta a si mesma? Porque ela está sendo incapaz de reconhecer nela algum ponto que traga brilho no olho e faça com que ela enxergue luz. Se eu não me engano, lá no passado era o Roger que cantava a música Eu Me Amo. Tá aí, eu só lembro esse pedacinho: eu me amo e não posso mais viver sem mim. Entendeu? Em termos de português fica tudo errado, mas em termos de vida fica tudo certo. Agora, para se amar, não tem como se amar sem ter uma direção de Deus. Tá certo? Então podemos encerrar aqui.